Ouvir a Justiça está de volta, discutindo aspectos legais do caso da menina estuprada pelo padrasto, que precisou fazer um aborto porque corria o risco de morrer. Nossos convidados são Frei Cristóvão Pereira, da Ordem dos Frades Menores Franciscanos, e o desembargador aposentado Antônio Augusto Mercedo Moreira. Frei Cristóvão, nós falamos aqui desde o início na questão da excomunhão. O que é excomunhão? Como é que a igreja encara isso? Como o desembargador falou, no sentido aqui, ele fica excluído de participar do sacramento. Do sacramento. Né? Da Eucaristia, comungar, batizar os filhos, se casar, e tudo isso, que pode ser suspenso em caso de arrependimento e tudo isso. Seria a pena maior para um católico? Mas eu avançaria nesse sentido que nós estamos num mundo globalizado, aqui a televisão, né, o mundo digital, em que o universo, tudo que acontece no mundo está no ecrã da sua televisão, basta ligar ali, né, o botão da televisão. Então eu acredito no sentido que a perspectiva de a defesa da vida, no seu sentido amplo mesmo, até a ecologia, né, como o planeta Terra está estuprado, 28% a 30% de possibilidade de resgate do equilíbrio do ecossistema está quase já perdido. Então, eu acho assim, como as entrevistas falam em excomunhão no século XX, direitos humanos, não é evangelizador. Mas, de qualquer forma, é uma questão interna da Igreja Católica, não é isso? Mas interna, mas até onde leigos conscientes poderão participar para que haja uma reformulação desse Código do Direito Civil e tornar uma igreja mais libertadora, mais alegre. Então, aí que está a participação de leigo consciente, que eu falei, salientei anteriormente, o médico, a equipe, são corajosos, eles estão dentro da lei. Perfeito. Não tem possibilidade tal, em tudo isso. Agora, né, nessa situação, eu acredito na possibilidade de maior diálogo, de mais abertura, um compromisso com a vida e criar condições básicas. Aí já seria políticas públicas de que, né, não se precisa chegar a tal situação, é a educação, né, é a formação. Desembargador, historicamente, como é que o senhor vê a influência, o peso das normas e da própria Igreja Católica na formatação do arcabouço jurídico, principalmente no Brasil? Bom, obviamente, na elaboração de uma legislação, a Igreja influi. Influi indiretamente, pode até não influir diretamente, mas indiretamente, através da atuação dos seus adeptos, dos católicos. Então, eles têm princípios religiosos e eles procuram efetivamente transportar isso para a elaboração de uma lei afinada em harmonia com esses princípios. A moral e a ética. Exatamente. Um juiz católico, um juiz de formação católica, quando ele profere uma decisão, ele está informado por aquela formação dele, não é isso? Também, não é só o legislador, mas também o juiz, tendo em vista a sua consciência ética, religiosa, isso efetivamente influi nas suas decisões, sem dúvida nenhuma. E de uma forma ou de outra, isso, na avaliação do senhor, vai ajudando a formatação desse arcabouço final. Sem dúvida. Agora, há uma preocupação da Igreja no sentido, como defensora da vida e mestre de humanidade, né, que não haja uma legislação, uma regulamentação das condições que ilicitamente possibilitam o aborto, para não chegar a um liberalismo total, um subjetivismo, no sentido da busca do prazer, uma sociedade de consumo, de ter relações íntimas, depois não assumir as consequências, né, uma fuga do compromisso, tá? Aí tem esse aspecto de precaução. O princípio da preocupação, no sentido nós estamos trabalhando, lidando com algo de um valor absoluto, que é vida. Que é a vida.
tão importante, né? Mas não é só vida ali do feto, não, gente. Eu vida a vida no dia a dia. Cada dia. A vida do adulto. É pão, arroz, casa, trabalho, né, salário, lazer, qualidade de vida. Isso não é uma socialização desses direitos humanos, né? Pelo menos há uma possibilidade de cessear essa fuga e essas clínicas aí clandestinas. E agora, no último, é o seguinte, tudo bem, vai regulamentar o aborto, introduzir dentro dessas aquelas cláusulas que vão chegar lá num consenso no momento, tudo isso, mas não importa, você é cristão convicto, você participa de uma comunidade, você segue, né, o caminho de Jesus Cristo, que é, né, o catecismo do Evangelho, para você não atinge, não interessa. Perfeito. Desembargador, né? a questão é agora o aborto, mas nós já tivemos uma discussão longa sobre a questão do divórcio, que o Frei Cristóvão. Há outras questões na avaliação do senhor em que o papel da igreja, o peso da igreja serão fundamentais para destravar, vamos dizer, a legislação? Ocorre alguma outra questão importante para o senhor que o senhor acha que... Sentir de lobby aí? Não, a gente pode... De lobby, de formação das consciências. Formação de opinião pública. Muitas vezes até em relação a essa influência, não especificamente da legislação sim, mas também das decisões judiciais, nós podemos, por exemplo, não ficar restrito à própria Igreja Católica. Sim. Por exemplo, você tem as testemunhas de Jeová, que não admitem transfusão de sangue de forma alguma, né? Hoje a gente percebe uma tendência até com influência na própria medicina em relação à criação de outros tratamentos que não a transfusão de sangue, exatamente em virtude... Para poder atender essa... Para poder atender. E a questão é controvertida. E vemos decisões judiciais, por exemplo, no sentido de autorizar o médico a fazer uma transfusão de sangue, outras negando essa autorização aos médicos. Então, realmente, as religiões, de um modo geral, elas influem em todos os sentidos da própria sociedade e, sobretudo, nas decisões judiciais e na elaboração de leis. E esse embrincamento é absolutamente natural, é desse... É natural. Cadinho aí é que vai sair o produto. Inconsciente coletivo. Frei Cristóvão. Mas é importante que essa influência seja positiva, libertadora, alegre, pascal, e não pecado, inferno. Né? Você não vai ser mais feliz no resto da sua vida. Não é por aí. Frei Cristóvão. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Muito obrigado pela sua presença aqui, por essa contribuição ao debate. Desembargador Mercedes Moreira, muito obrigado pela sua participação aqui no Via Justiça. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3453 ou pelos nossos dois endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amarges.com.br. Até a próxima semana.